Oi, eu sou o Bernardo e hoje eu vou falar sobre o nosso projeto Multifeira. Bom, o nosso tema é Agricultura de Sapiranga do Rio Grande do Sul, uma análise sobre a educação, o óxido nitroso e a elaboração de fertilizantes natural e de liberação lenta de compostos nitrosos. Bom, o nosso problema é sendo a agricultura responsável por até 27% das emissões do gás de efeito estufa causadas pela ação humana e que a combustão de muitos fertilizantes sintéticos é a base do óxido nitroso, seria possível criar um fertilizante sem esse uso, fertilizante caseiro? Nossos objetivos do trabalho é elaborar um fertilizante natural de liberação lenta de compostos nitrogenados, e realizar perguntas para o Emater, conversar e formar questionário de agricultura de Sapiranga, ter a agricultura de Sapiranga como foco principal do trabalho e testar fertilizante. Olá, meu nome é Pedro e a justificativa do nosso trabalho é que a partir da criação de um fertilizante que libere menos óxido nitroso, estaríamos contribuindo de maneira significativa em uma diminuição do efeito estufa. Bom, para nossa etapa de entrevistas, nós conversamos com agricultores de Sapiranga, onde realizamos 6 perguntas em forma de questionário e analisamos suas respostas. Nossa primeira pergunta foi em relação a quais adubos naturais são mais utilizados por eles. Entre as respostas percebemos que a grande maioria utiliza esterco, sendo ele de gado, galinha e ovelha. Alguns também utilizam ciscas de carvão, cobertura de folhas e também cama de frango. No segundo questionamento, perguntamos qual fertilizante químico é mais usado por eles. Demos algumas opções de respostas, entre elas sulfato de amônio, nitrato de amônio, ureia com polímero, ureia com NDPT, ureia comum e a alternativa a outro que, caso marcado, o agricultor poderia descrever o fertilizante químico que usa, de forma mais especificada. Analisando os resultados, foi possível notar que a ureia comum é muito e amplamente utilizada por eles. Outros também marcados foram o sulfato de amônio, o nitrato de amônio e outro, onde o agricultor citou a fórmula que ele usa. Com base nessas informações dadas pelo agricultor no ano passado, nesse ano foi possível desenvolver uma receita composta por ingredientes com uma menor liberação de compostos nitrogenados no geral. O esterco fresco de boi, porco e galinha anteriormente citado foi substituído por esterco curtido de pelo menos 6 meses. Esse esterco libera nitrogênio de forma mais lenta e reduz a volatilização do amônio, diminuindo a perda de óxido nitroso. O leite de vaca foi mantido pois fornece micro-organismos benéficos que auxiliam na decomposição lenta da matéria orgânica e na liberação gradual do nitrogênio. O melado ou açúcar pode ser substituído por fontes de carbono de liberação lenta, podendo ser pó de serragem, palha picada ou casca de arroz moído. Essas fontes também promovem a decomposição demorada da matéria orgânica e a liberação gradual do nitrogênio. A cinza de fogão também foi mantida, pois ela fornece potássio e outros minerais importantes para as plantas. A farinha de osso pode dar lugar à farinha de sangue ou chifre moído. Esses ingredientes fornecem nitrogênio de liberação lenta também, contribuindo para a redução da perda do óxido nitroso. O pó de brita foi mantido, pois ele ajuda a arejar a mistura e facilita a drenagem, prevenindo o acúmulo de água e a desnitrificação, que converte o nitrato em óxido nitroso. Por fim, os restos de hortaliça foram mantidos, pois fornecem micronutrientes e auxiliam na decomposição da matéria orgânica. Ainda assim, é importante ressaltar que vamos procurar um especialista para realizar a validação dessa receita e que a análise utilizada para a realização dessa receita foi a análise qualitativa, ou seja, de qualidade. Não temos a experiência para realizar a análise quantitativa, que envolve quantidade. Olá, eu me chamo Caroline. O uso de fertilizantes nitrogenados é cada vez maior no Brasil. Consequentemente, as emissões de óxido nitroso também são crescentes. Por isso, atualmente, são imprescindíveis o desenvolvimento de plantas e de manejo agrícola capazes de otimizar o uso desse nutriente. A atividade agrícola deve ser vista como uma atividade essencial para a sociedade. Assim, o incentivo de produtores rurais e da sociedade em geral, a tomada de consciência sobre os potenciais impactos da mudança do clima, sobre a agricultura e os estímulos à formulação de projeto visando o desenvolvimento sustentável, poderão ser estratégias promissoras para a conservação dos recursos naturais do nosso planeta. Iniciamos o nosso trabalho pela parte do projeto de pesquisa, onde realizamos o nosso tema, problema, justificativa, hipótese, objetivos e objeto. Em nossa revisão bibliográfica, pesquisamos assuntos que precisam ser entendidos para que o nosso trabalho seja compreendido. Após isso, resolvemos realizar um questionário com alguns agricultores da região de nossa cidade, onde, após obter as respostas deles, analisamos os dados e tiramos as nossas conclusões. Por fim, partimos para a etapa do relatório de pesquisa, onde tivemos que analisar os resultados de nossa pesquisa, tanto a parte do projeto quanto o questionário com os agricultores e aplicar com o intuito de concluir e resumir o nosso trabalho.